The creative ability is almost completely unrelated to IQ. In other words, it doesn't really matter how smart you are intellectually, how the left hemisphere is brilliant, how brilliant your left hemisphere is. It doesn't matter at all. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para você que está ouvindo a gente no nosso novo Papo Questionável. Eu sou o Denis Caetano, do meu lado, Vinícius Dias. E o assunto de hoje é criatividade, Vinícius. Criatividade, o que é? Conceitualmente falando, criatividade também é o processo que resulta em um produto novo, que é aceito como útil ou satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto do tempo e representa a emergência de algo único e original. Nessa definição, algo importante é a palavra tempo. Não necessariamente algo criativo hoje seria tão criativo se pensado no passado ou no futuro. Porque a gente define muito a questão da criatividade e ela é dependente das nossas referências. A gente consome diariamente várias referências visuais, auditivas, e cada um consegue adaptar essas referências e criar algo novo. Mas o que define uma pessoa como criativa, Denis? A pessoa que tem a capacidade de fazer conexões novas, porque uma ideia nova nada mais é do que uma conexão nova criada na sua mente, né? Mas como que nós podemos saber se uma pessoa é criativa? Comparando o que ela fez com o que já existe? Não necessariamente. A pessoa pode ser criativa e não produzir algo. Ela pode gerar ideias, mas não anotar elas e nem executar. Porque talvez ela seja muito criativa, mas não tão boa em passar essa criatividade a algo físico. É uma forma. É por isso que vem a questão da execução. A execução é nada mais do que a transmissão da ideia por um meio visual auditivo. É um dos meios. Uma pessoa que tem uma execução muito boa não necessariamente precisa ser criativa. Ela pode entender o que a pessoa quer repassar para ela e transformar em um meio visual ou auditivo. Aí entra, por exemplo, os grandes roubadores de ideias da história, que não tiveram as ideias em si, mas que executaram ela de maneira brilhante, né? É isso aí, e elas são taxadas como criativas. Na verdade, elas não são. Elas tiveram uma execução muito boa de uma ideia que já estava estabelecida. A gente pode fazer um parâmetro com a Apple de Steve Jobs, porque quem executava, na verdade, eram os engenheiros, mas quem tinha as ideias era Steve Jobs, e em contrapartida, provavelmente muitas ideias não foi do Steve Jobs. Ele talvez teve a ideia muito maior de liderança de ideias que nem sempre necessariamente eram deles, e pessoas que executavam de maneira muito bem, mas que não necessariamente eram criativas. Cara, o brilhantismo de Steve Jobs era o aperfeiçoamento de ideias. Então, às vezes, a ideia não é ruim, mas falta quem compra essa ideia. Então, a pessoa pode ser criativa e achar que não é, porque ela não viu a ideia sendo executada. E daí vem a questão da pessoa também ser visionária, acreditar no que ela pensa de diferente. A visão dela diferente da do resto do mundo, acreditar que isso faz sentido. E que não só o igual faz sentido, senão você vai contra a criatividade. É isso aí, cara. Então a gente tem esses 3 pontos: a ideia, o aperfeiçoamento e a execução. Então são 3 fatores que são necessários para se ter algo novo, único e surpreendente. Por exemplo, você que está escutando a gente aqui agora, aquela ideia que você teve, que você acha extremamente idiota, o que difere essa ideia de uma ideia revolucionária nada mais é do que as pessoas comprarem essa ideia. E quem tem que vender essa ideia é você que teve. Então, se nem você acredita na sua ideia, como que os outros vão acreditar? Ela vai morrer uma ideia idiota. Se você que está ouvindo acha que é uma pessoa criativa, continue fazendo isso. Tenha ideias, desenvolva, pesquise. Se a sua execução não é boa, não se preocupe. O importante é você tentar pautar isso da melhor maneira possível. Compartilhe as ideias com as pessoas que você confia. Se você não tem a facilidade de executar uma ideia, procure alguém que tenha essa facilidade. Não necessariamente você tem que fazer todos os âmbitos
do que você pensou. O Steve Jobs não fazia tudo sozinho, pelo contrário, ele tinha as pessoas certas. Alguém disse que você tem que saber contratar as pessoas certas. Essa é a mágica da questão. Seria muita ingenuidade e quizá até prepotência você achar que você vai conseguir fazer tudo. Então, se você é uma pessoa extremamente criativa ou se você tem uma ideia e não sabe se ela é uma boa ideia, procure alguém que vai executar essa ideia e quando estiver pronto, você coloca ela para avaliação e venda a sua ideia, acredita na sua ideia. É por isso que é importante ter avaliação de terceiros, cara. Você pode realmente ter a ideia e ter a execução, mas às vezes também falta o aperfeiçoamento. Você tendo sua ideia já executada, não necessariamente também vai dizer que é uma ideia boa. Pode ser uma ideia boa mediante a críticas construtivas e a avaliação posterior de mais pessoas. E você que está ouvindo, acha que realmente, mesmo depois de tudo isso que a gente falou, você bate na tecla de que você não é uma pessoa criativa? Todo esse conceito é extremamente subjetivo. Você pode ter uma ideia que as pessoas ao seu redor vão achar horrível e essa mesma ideia ser pensada por outro alguém em outro contexto e as pessoas acharem incrível. Quando você entende que todo esse conceito de bom ou ruim é extremamente relativo, não faz sentido você não acreditar nas suas ideias. Você não pode se apegar a elas até o túmulo e tentar forçar algo que não está acontecendo. Mas você acreditar nas suas ideias e levar elas à frente tem que fazer sentido a sua rotina. É assim que você começa a fazer diferença e é assim que você acrescenta ao mundo ao seu redor. E é exatamente isso, Denis, que eu falo para muitas pessoas. Não tenha medo de ser criativa e não tenha medo de errar. Criatividade também está ligada a erro. Quando você se livrar do conceito de errar é ruim, você vai ser uma pessoa muito mais criativa. Você aprende com seus erros e você consegue aprimorar sua criatividade através desses erros. Você sabe os passos que não tomar mais. É tecnicamente impossível você melhorar em algo sem errar. Enquanto você está só acertando, você não está melhorando em nada. E eu te pergunto, Denis, você se acha uma pessoa criativa? Eu tenho uma ideia de que todo mundo tem potencial para ser qualquer coisa. Certas áreas você vai ter muito mais dificuldade e certas áreas você vai ter muito mais facilidade, de acordo conforme foi sua infância, as coisas que você teve contato desde cedo. Essas coisas você tende a ter mais facilidade, mas todos nós temos capacidade criativa. E eu ainda acho que muito do que uma pessoa é ou não criativa é o quanto ela compra as ideias dela, o quanto ela leva as ideias que ela teve à frente, o quanto ela tem a resiliência com os próprios erros e o quanto ele consegue manter-se tendo ideias e levando à frente, e isso vai se tornando um processo de aprimoramento. Cara, eu já sou o contrário. Eu não me considero uma pessoa criativa, mas eu tenho uma execução muito boa. Qualquer ideia que me repassam, eu sei exatamente como trazer ela em um meio visual e, de certa forma, trazer um espanto para a pessoa que me repassou essa ideia. Eu acho que isso tem a ver com a minha prática na questão de execução. Eu prefiro muito mais trazer à vida a ideia de outras pessoas do que, propriamente ditas, as minhas ideias. Eu acho que tem um valor agregado muito maior na hora da execução do que propriamente na minha própria criatividade. Em um projeto ou em uma empresa, como a gente citou que a Apple, é importante entender que cada um tem o seu valor na onde escolheu estar. Você disse que você prefere, tende a estar em um lugar muito mais executor, e você tem que entender o seu valor nisso. Mas provavelmente você concorda que se você tivesse uma visão diferente e escolhesse por outro lado, você também poderia estar em um lugar criativo, mas você prefere estar na questão executora porque é o que te faz melhor. Sim, realmente eu prefiro na parte de execução de um projeto, porque eu vejo o desenvolvimento dele. É claro que é frustrante toda hora alguém vir dar uma opinião diferente de como deve ser feito aquilo. Essa é uma parte que realmente me frustra bastante. Mas, igual você falou, a criatividade nada mais nada é do que prática. Eu escolhi praticar a questão de executar. Você eu vejo como uma pessoa que praticou muito mais a criatividade, embora às vezes não saiba executá-la da maneira correta. Muitas vezes não sei executar da maneira correta. E mais uma vez, você que está ouvindo a gente aqui, por favor, aquela ideia engavetada, retire essa ideia, pratique essa ideia, tente, mesmo que a sua execução não seja tão boa, como a minha, na maioria das vezes não é, coloque essa ideia para fora porque é algo que veio de você e eu tenho certeza que vai te fazer muito bem
trabalhar com algo que veio de você e algo que de alguma forma você acredita. E se você tiver receio de mostrar para as pessoas ao seu redor, pode mandar para a gente, cara, nos questionáveis, @osquestionáveis, no Instagram ou no Twitter. E você que tem mais facilidade com a execução, procure pessoas que são extremamente criativas e que precisam de alguém como você. O conjunto da obra é muito mais importante. Normalmente vai trazer um resultado muito melhor. É isso, aqui foi Denis Caetano. E Vinícius Dias. Obrigado por nos ouvir até aqui e continue questionando tudo ao seu redor. Esse foi mais um Papo Questionável. If you don't know how to play, then you will not be creative.